Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui no nosso terceiro devocional, firme e forte com o Senhor Jesus, todas as nossas manhãs, dedicando o nosso primeiro momento ao Senhor Jesus, os primeiros minutos do nosso dia, nossas horas ao Senhor. E hoje o Senhor me deu um louvor, e que é da Isadora Pompeu, que é Preciso Entender, que diz: preciso entender o que devo fazer. E eu acordei, nesse dia com esse louvor já na mente, no pensamento já, e o Senhor me respondeu: seja santo. Isso é o suficiente. Talvez alguém esteja se perguntando, em meio a tantos pensamentos: Senhor, o que eu devo fazer? Talvez esteja passando por situações, esteja se perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor está respondendo: seja santo. É o suficiente, gente, ser santo. Porque Ele é santo, Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele quer que nós sejamos santos. Nós somos? Não, nós não somos, mas porque Ele é santo. E se nós estivermos nele e Ele em nós, nós conseguiremos, nós mudaremos nossas atitudes. O versículo é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E como ser santo? No versículo 14, um pouco acima, diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, o que você fazia antes, as suas atitudes, o seu falar, o seu pensar, todo o seu jeito de viver, o seu modo de viver, todas as suas atitudes antigas, passadas, antes que você não conhecia o Senhor Jesus, você tem que deixar. Então, agora como filho obediente, o Senhor está dizendo: como? Como filho obediente, não se conformando mais com essas suas atitudes, não se conformando mais em viver da mesma maneira. Vou botar um pouquinho do louvor aqui. Aqui, gente, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, eu vou ler alguns versículos aqui, até o 25, diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, tem até um louvor que diz, que eu não faço o que eu quero, acabo fazendo o que eu não quero. E é uma guerra, gente, entre a carne e o espírito. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então, ele não habita com o pecado, com a nossa vontade da carne. É uma guerra. A carne
fazer a vontade da carne, o Espírito Santo que habita em nós está te incomodando para fazer o que é certo, o que agrada ao Senhor Jesus. Como que nós vamos nos santificar? Como que nós vamos fazer isso? O Senhor diz, né? Como o jovem santifica o teu caminho? Meditando na palavra do Senhor, é buscando o Senhor, é como nós estamos fazendo, é o nosso devocional, é colocar em prática, gente. Não adianta somente ler, não adianta simplesmente ouvir, assistir ao vídeo, ouvir uma pregação, ouvir uma palavra, uma mensagem, fazer umas anotações, né, fazendo o nosso devocional, o Senhor falar conosco no primeiro momento do nosso dia, né? Nós fazemos as nossas anotações, o que o Espírito Santo de Deus falou conosco, nos revelou, e no decorrer do nosso dia nós não colocarmos em prática, não adianta, gente. É mais importante do que aprender é praticar, porque do que adianta adquirir tanto conhecimento e ficar acumulando conhecimento, guardando conhecimento em vão. Em vão. Nós temos que praticar o pouco conhecimento que a gente tem, o que a gente sabe, a gente tem que praticar e só então começar a nos encher mais de conhecimentos, de novos conhecimentos. Começamos a praticar. Não só buscar conhecimento e não praticar. Então, aqui, gente, é uma guerra, porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Para que a gente não faça, né, a carne cobiça contra o espírito, eles se opõem um ao outro para que a gente não faça o que a gente quer. Então, o espírito, ele vai lutar contra a carne para que nós façamos a vontade de Deus e não a nossa. E é isso que o Senhor quer. O que falta na nossa vida, o que falta, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês têm, qualquer questionamento ao Senhor, o Senhor está dando a resposta. Seja santo, se santifique. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai nos ajudar, ele é o nosso ajudador. Basta nós querermos, basta nós tomarmos o primeiro passo e ele vai nos ajudar. Começa a meditar na palavra do Senhor, começa a fazer o devocional todas as manhãs, começa a orar ao Senhor e alimentar o seu espírito e fazer morrer a carne. É assim. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, por que nós temos que nos santificar? Para nós entrarmos no céu, no reino de Deus. Porque como Jesus é santo, como Deus é santo, ele diz, seja santo porque eu sou santo. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não herdaremos o reino dos céus. Então, essas atitudes passadas, como está em Tiago falando, né, como antes andávamos na nossa ignorância, então devemos deixar agora como filhos obedientes e viver segundo a vontade do Espírito Santo, não conforme a nossa vontade. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
venhamos nos autoanalisarmos, gente, e que vocês venham meditar nessa palavra com calma e olhar para si mesmo, né? Cada um, como estamos vivendo, né? Se mudarmos as nossas atitudes e buscar a santidade, veremos resultados de todas as perguntas, porque o Senhor está dizendo, seja santo, é o suficiente. Quando você mudar a sua atitude, quando você começar a buscar a santificação, você vai ver resultado na sua vida. Essa é a resposta do Senhor. Esse foi o nosso devocional de hoje. A palavra que o Senhor me deu. Espero que o Senhor Jesus venha falar com vocês poderosamente e que essa palavra venha tocar os corações, as mentes e venha fazer o efeito, né, para o qual ela foi enviada. Que Deus abençoe o dia e a vida de vocês, gente. Fica na paz, Senhor Jesus.